Brasilinas e brasilinos, preparem a pipoca e o estômago, porque a nossa influencer oficial do Palácio do Assalto foi lá, ajeitou o topete de grife, olhou para a plateia de asseclas e decidiu que era hora de derramar toda a sua profundidade intelectual sobre nós, réis mortais. E vamos combinar que eu tenho bom senso, né? E o resultado foi tão magnificamente tosco, tão involuntariamente perfeito, que eu precisei parar tudo o que estava fazendo para agradecer ao universo por me dar esse tipo de material de comédia de graça. Quer dizer, de graça não. Custa caro. Custa alguns bilhões em impostos. Mas no Bananil é assim. Nós temos o privilégio aristocrático de assistir a primeira-ministra informal de uma república de mais de 200 milhões de almas falar pílula em público, ao vivo, em rede nacional, sem engasgar, sem o menor pingo de vergonha na cara. É um espetáculo da natureza. É o equivalente estético a ver um albatroz bêbado tentando decolar de uma piscina de condomínio após consumir 3 caipirinhas. Vamos reconstituir o crime arqueológico contra a língua pátria. No dia 20 de maio de 2026, a nossa primeira desgrama participou de um evento em Brasília sobre violência contra a mulher. Estava ao lado do Lula, óbvio, porque ela vai a absolutamente tudo que tem uma câmera ligada, um microfone aberto ou um serviço de buffet com canapés pagos pelo erário. E aí ela resolveu surfar na onda e entrar no debate sobre o tal discurso Red Pill. Solta as imagens dessa vergonha alheia intergaláctica, Stark. É pra já, chefe. Se perguntar, principalmente aos homens que estão aqui hoje, a gente fala tanto do discurso Red Pill. Eu queria saber quantos aqui realmente sabem o que significa Red Pill. Acho que é uma minoria, a gente tem falado, mas muitos não sabem. A gente estava conversando sobre isso ontem, eu e Maria Helena, que é a coordenadora do comitê. Red Pill se refere ao filme Matrix, muito famoso, de décadas atrás, em que o mundo vivia numa realidade virtual e as pessoas tomavam uma pílula vermelha, por isso o Red Pill. Pílula vermelha, pílula vermelha, pílula vermelha, pílula vermelha, pílula vermelha. Pílula, com acento no i, pílula. Igual o Cebolinha fala pilha, igual você fala quando chuta a quina da cama de madrugada com o dedinho mindinho e a dor faz o seu cérebro entrar em pane sistêmica. Ah, pílula! Só que ela estava sóbria, ou pelo menos era o que parecia. Ela estava num evento institucional, cercada por microfones profissionais, assessores de imagem, maquiadores e uma equipe cinematográfica que ganha mais de 20 mil reais por mês no nosso suado dinheiro. E ela mandou um pílula. Pílula vermelha, pílula vermelha, pílula vermelha. A conclusão é matemática. A coordenadora de marketing política mais cara e intrometida da história do país não consegue pronunciar uma palavra de 3 sílabas simples sem assassinar o dicionário. Pílula vermelha, pílula vermelha, pílula vermelha. E não venham os panesperdiçadores de plantão dizer que foi um deslize. Essa mulher tem capivara, tem ficha corrida linguística que daria uma tese de doutorado em psiquiatria na USP. Essa é a mesma intelectual que já nos brindou com... Vamos combinar que eu sou uma pessoa, né? Me considero uma pessoa inteligente. Da única faraona que tem. Essa é só mais uma das escorregadas de Janja na língua portuguesa. Estou aqui no Central Park para fazer importantes chamados aos cidadãos globais. Sempre falo que a gente tinha trilhado um caminho, tinha abrido aquele caminho. Então a gente acaba sendo um pouco irresponsável. Com isso, entendeu? De colocar ele dentro de uma aeronave com esse tanto de problemas. Peço licença para pedir para vocês uma salva de palmas ao nosso coração valente. Caraca, bicho! A mulher é literalmente uma personagem rejeitada da escolinha do professor Raimundo, que ganhou vida própria, ganhou um gabinete de espelhos e um cartão de crédito sem limite pago por você. Eu até gosto quando ela pega o microfone, porque isso expõe a verdade nua e crua. A Janja é chucra. É a prova viva de que o ego dela é um arranha-céu e a inteligência é um subsolo. Não existe nada mais satisfatório para o humor do que ver alguém que se jura uma sumidade intelectual provar a cada oração subordinada o quanto é absurdamente despreparada.
A Janja faz parte de uma longa e nobre tradição de comédia de personagens pretensiosos e idiotas. Ela é a fusão perfeita do Oliver Hardy, o gordo do Gordo e o Magro, Moe, dos Três Patetas, Debbie Lloyd, Beavis and Butthead e o Ron Burgundy, de O Âncora. Boy, that escalated quickly. Ela se acha a última pílula do frasco, desculpa, a última pírula, mas não tem a menor noção do quão tosca ela soa. É comédia pura. A única diferença é que assistir ao filme do Debbie Lloyd custa o ingresso do cinema. Assistir a Janja custa a sua estabilidade econômica. Pílula vermelha, pílula vermelha, pílula vermelha. Voltando ao paralelo com o gibi. O Cebolinha original tinha uma desculpa justa. Ele era uma criança de 6 anos criada por um cartunista nos anos 60. A nossa Cebolinha do Planalto tem 30 assessores de imprensa, speechwriters, secretários, marqueteiros. E mesmo assim, ela liga o modo mansplaining feminino para dar sermão na sociedade. Porque a pílula foi só o aperitivo. O show de horrores de verdade foi a pose. Ela não estava apenas gaguejando, ela estava doutrinando. Estava no modo professora de sociologia da internet, explicando o conceito de Matrix para uma plateia que, na cabeça cheia de vento dela, é composta por completos ignorantes. Eu e a Maria Helena, que é a coordenadora do comitê, ficamos conversando ontem sobre isso. Imagina a cena de terror psicológico. A sala cheia de puxa-sacos, a trocadora de fraldas do Lula no palco com aquela postura de quem descobriu a cura do câncer, voz de quem vai revelar os segredos do Santo Graal. E aí ela lança aquela pergunta retórica arrogante. Eu queria saber quantos aqui realmente sabem o que significa Red Pill. Acho que uma minoria. A gente tem falado, mas muitos não sabem. Jogou a isca para a plateia de focas bater palma. Veio aquele silêncio obsequioso e ela desferiu o golpe de misericórdia no bom gosto. As pessoas tomavam uma pílula vermelha, por isso o Red Pill. Ela tentou lacrar em cima do conceito, errando o nome do objeto central do conceito. É o equivalente a um chefe de cozinha 5 estrelas dar uma palestra no canal GNT e dizer: para fazer o soufflé, você pega o ovo e bate bem com a colher. É o piloto da balsa presidencial dizer que para o avião subir, a gente puxa o flaves. É o médico cardiologista explicar que o sangue entra pelo ventrículo esquerdo. Só que com um agravante. Pílula não existe em dicionário nenhum desse planeta. Vá a qualquer farmácia e peça uma pílula de dipirona, para ver se o atendente não vai te olhar com a mesma cara de paisagem que o Bidu fazia quando o Cebolinha tentava bolar um plano para roubar o Sansão. Parabéns aos envolvidos! A Universidade Federal do Paraná conseguiu a proeza de diplomar uma socióloga que, em 2026, com transmissão ao vivo e sustentada por verba pública, não consegue pronunciar o nome de um comprimido. Agora, senhoras e senhores, vamos tirar o palhaço de cena, porque a piada perde a graça e o negócio fica sombrio. Existe uma camada subterrânea nessa história que vai muito além da burrice involuntária da nossa blogueirinha geral da República. Existe um projeto de poder, e esse projeto não tem nada de engraçado. No exato mesmo discurso em que ela estava espancando a gramática, ela soltou a seguinte pérola totalitária. E eu preciso que vocês prestem muita atenção no nível da audácia. No momento em que o ódio vira algoritmo e entretenimento, ele deixa de ser apenas virtual. Ele atravessa telas, impacta vidas e adoece famílias inteiras enquanto alimenta diferentes formas de violência contra nós. Quando vemos um ator de uma grande emissora disfarçando machismo em opinião, trazendo informações falsas, baseadas num vídeo do TikTok, dizendo que mulheres matam mais os seus parceiros do que os homens matam suas parceiras, e não sendo desmentido em momento nenhum, nem pela emissora e nem pela jornalista que estava ali conduzindo o programa, isso é inaceitável. Ele disseminou fake news ao vivo em rede nacional. É um desserviço que precisamos combater. A Janja estava se referindo claramente ao ator Juliano Casarré, que deu uma entrevista e emitiu uma opinião pessoal em uma emissora de TV. Prestem atenção na gravidade disso. A primeira desgrama do país, usando um microfone oficial do Estado, sinalizou publicamente que a fala de um cidadão comum deveria ter sido censurada ou contestada pelos jornalistas. Ela decretou que é inaceitável que uma opinião vá ao ar sem o carimbo de aprovação do Conselho de Censura dela.
Isso não é a esposa do presidente comentando a novela das 9, meus amigos. Isso é uma agente política do topo da pirâmide governamental, ditando o que a imprensa pode ou não veicular. E o timing? O timing nesse governo é uma obra-prima do cinismo. No mesmíssimo dia em que a Janja subia ao palco para patrulhar a opinião alheia com péssimo português, o marido dela, o nosso bebum de Garanhuns, o presidente Luiz Ignorácio Lula da Silva, assinou, sem choro nem vela, 2 decretos imperiais que ampliam o poder do Estado sobre as plataformas digitais. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT assinou nesta quarta-feira, 20 de maio, 2 decretos que endurecem as regras para plataformas digitais e ampliam a responsabilização de empresas de tecnologia por conteúdos publicados por usuários. Google, Meta, TikTok, X, todas as Big Techs agora estão sob a mira do Big Brother governamental. E tudo, claro, sob o manto sagrado e protetor do combate à desinformação e aos discursos de ódio. Trocando em miúdos, como o Congresso Nacional passou anos resistindo àquela excrescência autoritária chamada PL das fake news, rejeitando a criação de um Ministério da Verdade, o que foi que o painho fez? Passou o trator por cima da democracia, enfiou a censura na marra, via decreto, chutando o poder legislativo para fora do tabuleiro de xadrez político. E, a partir de agora, a ANPD, Agência Nacional de Proteção de Dados, que é um órgão puxadinho do Ministério da Justiça, vai virar a nova Gestapo digital. Eles vão fiscalizar e monitorar se o WhatsApp, o Instagram ou o X estão se comportando direitinho de acordo com as ordens que eles mesmos inventarem. Isso é o equivalente perfeito a organizar um clássico entre Palmeiras e Corinthians, onde o árbitro da partida entra em campo vestindo a camisa do Corinthians, com um apito na boca e o cartão vermelho na mão. Quem vai definir o que é desinformação, conteúdo nocivo ou ataque à democracia? O órgão subordinado ao ministro da Justiça, de um sujeito que é candidato à reeleição. É o monopólio da verdade na mão de quem quer se manter no poder a qualquer custo. Resumindo a quarta-feira de cinzas da nossa liberdade em Brasília, a Janja foi ao palco falar pílula e exigir censura a um ator, enquanto o maridão dela assinava o decreto para colocar a mordaça definitiva em você nas redes sociais. Um combo completo de autoritarismo com pitadas de analfabetismo funcional. Que desespero profundo. Agora, vamos à pergunta de R$1 milhão, ou de alguns bilhões de emendas parlamentares. A Janja ficou revoltadíssima com a entrevista do ator. Ela achou a opinião dele inaceitável. Ela se diz a paladina da proteção às mulheres brasileiras. Então, explica uma coisa aqui, ô Janja. Onde é que você estava quando a ex-namorada do filho do Lula foi bater na delegacia para registrar uma queixa-crime contra ele por violência doméstica? Aquela que relatou ter levado cotoveladas na barriga e sofrido tortura psicológica do herdeiro do trono. Onde estava o seu discurso inflamado no palco? Onde estava o seu tweet indignado? Onde estava a sua comitiva de fotógrafos de R$20 mil para registrar a sua solidariedade à vítima? Não, ninguém viu. Sumiram todos. O feminismo seletivo do PT evapora quando o agressor tem o DNA do chefe. E o caso do Silvio Almeida, o ex-ministro dos Direitos Humanos do próprio governo de vocês, acusado de importunação e assédio sexual por nada menos que 7 mulheres. 7. Não foi fofoca de choquei no WhatsApp, não. Foram denúncias formais, relatos devastadores. Cadê a Janja subindo no palco com a Maria Helena do comitê para dizer que aquilo era inaceitável? Cadê o decreto de urgência? Sumiu também. O esporte oficial do Palácio do Assalto é esse. 2 pesos, 2 medidas e nenhuma vergonha na cara. Se a violência ou a polêmica envolve um aliado do partido, o palácio vira um mosteiro de monges silenciosos. Se a fala vem de um ator que ousa não rezar pela cartilha deles, vira um escândalo de Estado, com direito a microfone de ouro, plateia mestrada e a nossa pílula vermelha jogada na nossa cara. Pílula vermelha, pílula vermelha, pílula vermelha, pílula... Sabe o que realmente acaba com a paciência do pagador de impostos brasileiro? Não é o erro da pronúncia. A palavra pílula a gente até releva. A língua trava, a pessoa se confunde, o QI oscila para baixo. Acontece. O que dá um desânimo profundo é constatar o seguinte: essa criatura está encastelada no cargo de primeira desgrama há 3 anos.
São 3 anos viajando de primeira classe ao redor do mundo, se hospedando em hotéis cujas diárias pagariam 1 ano de salário de um trabalhador normal, desfilando por Paris, Nova York, discursando em Davos, batendo ponto no Central Park e fazendo reuniões intermináveis de comitê. E depois de 3 anos de superexposição e treinamento pago pelo Estado, ela ainda não consegue subir num palco e pronunciar pílula. Ela sequer percebe o tamanho do próprio ridículo. E enquanto ela passa essa vergonha internacional, tentando explicar o filme do Keanu Reeves, a máquina que a sustenta está trabalhando dia e noite nos bastidores para construir as engrenagens que vão decidir o que você pode falar, o que você pode postar e o que você pode pensar. Quem vai ser silenciado, quem vai ter o canal desmonetizado e quem vai ser banido da internet por cometer o crime de desinformação? Esse conceito elástico que serve basicamente para enquadrar qualquer um que aponte que o rei está nu ou que a rainha não sabe falar português. É a realização do plano infalível. O Cebolinha finalmente assumiu a prefeitura do bairro do Limoeiro e baixou um decreto ditatorial proibindo a Mônica de rir dos planos dele. Só que a Mônica, nesse cenário distópico, somos nós, os 200 milhões de palhaços que assistem ao show da Pílula ao vivo e, se reclamarmos ou fizermos piada nas redes sociais, seremos enquadrados como milícia digital por espalhar fake news, discurso de ódio e misoginia. É rir pra não chorar, brasilinas e brasilinos. No grande teatro do absurdo que virou esse país, a única certeza que nós temos é que amanhã a nossa blogueirinha do Planalto vai subir em outro palco para nos receitar uma nova pílula de ignorância. E a conta, como sempre, vem no seu CPF. Fui!